Olá, sejam muito bem-vindos. Chegamos em mais um episódio do podcast do Poder e Negócios, sempre trazendo aqui um entrevistado que com certeza traz uma bagagem de conhecimento pronta para te encher de insight valioso, de ideia e isso tudo, claro, para te enriquecer bastante, para te levar a um caminho brilhante no seu futuro profissional, na sua vida particular. Enfim, eu já vou apresentar o nosso convidado de hoje, Marcos Tonin, que é um baita de um especialista em carreiras profissionais e também em RH, recursos humanos. Marcos, um prazer recebê-lo aqui no podcast do Poder e Negócios. Imagina, Thiago, o prazer é meu, cara. Já tá meio nervoso de estar aqui com você, né, cara? Que isso? Depois dessa apresentação, tô achando que vou ter que dar conta de tudo isso aqui, né? Você dá conta sim, porque você tem uma história... Assim, uma pincelada na sua história. Sei que você já foi diretor de empresa dessas bem grandes, né? Conta um pouquinho da sua bagagem. Thiagão, em casa, meus pais sempre foram empreendedores, né? Então, eles tinham uma empresa de transporte de cargas, né? E a gente sempre viu eles crescendo dessa forma. Mas eu fui iniciar minha carreira mesmo, no conceito de carreira, acho que quando eu tinha uns 8, 9 anos, meu irmão falou assim, vamos ser garçom? Porque a gente queria ter o dinheiro, né? E aí não rolava, porque meus pais não deixavam a gente trabalhar pequeno. E aí um vizinho abriu um bar, assim, bem do lado da casa nossa. Então a gente ia lá e começava a fazer as coisas. E aí depois a gente gostou um pouco da brincadeira. Quando eu tinha uns 14 anos, eu tinha um tio que ele era Papai Noel no centro da cidade, em Campinas. E ele falou assim, você não quer ir lá trabalhar comigo? Eu falei, o que tem que fazer? Eu falei, não, você vai ser Papai Noel também, com 14 anos. E o cara falou assim, olha, é um salário mínimo, na época, um salário mínimo, para trabalhar 20 dias e depois você faz o que você quiser com esse negócio. E aí, topei o negócio lá, foi obviamente que é muito esquisito, né? Mas aí eu abri meu primeiro negócio que era, eu fazia iluminação para festa, para os bailinhos que tinham na época, né? Então meu pai me levava, minha mãe me levava lá, a gente montava todos aqueles negócios lá todo. Mas aí mais velho, eu comecei a trabalhar numa empresa de telecom, na época a gente teve a divisão da banda B, né? Quando chegou a banda B lá em 97, que foi aprovado, que é o início ali, que a gente tinha Telefônica e depois virou Vivo, na época era TES, aqui em Campinas, eu entrei lá na área de atendimento, central de atendimento mesmo, call centerzão mesmo, aquela coisa pesadona. E aí fiquei alguns anos lá, que foi quando eu fiz minha faculdade, tinha feito um curso técnico na época, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, de publicidade e propaganda, achei que era esse o negócio, até entender que foi, porra, ainda não é isso, né? Aí fui fazer relações públicas, porque a dona da agência falou assim, cara, você tem muito perfil de relações públicas, mas também não entendi o que era, eu falei, o que esse cara faz, né? Na época que eu falei que ia fazer, minha mãe falou assim, é bom, você gosta de conversar com as pessoas, então acho que são relações públicas, né, cara? Era aquela coisa assim, que a gente também não entendia. Porque essa é uma questão, né, Thiago? Às vezes a gente escolhe a carreira muito cru ainda, muito jovem, né? Então você escuta o teu pai falando, olha, isso aqui dá dinheiro. Normalmente é assim, ó, vai fazer direito que dá dinheiro, vai fazer medicina, vai fazer engenharia, mas as pessoas pouco perguntam assim, meu, o que você quer fazer? Hoje a gente tá um pouco contrário, hoje tem uma geração que fala assim, você tem que ser feliz, e aí a gente tá estragando tudo, mas a gente já fala sobre essa história. E aí, nesse meio do caminho, foi quando eu conheci uns suecos lá na TES, e eu tinha sorte, aí você vai dando valor para as coisas, né? A gente fazia inglês, não usava inglês para nada. O cara falou assim, cara, como é difícil achar gente que fala inglês nesse país aqui. Porque era um startup sueco, a TES na época, até depois ser comprada pelo Carlos Slim, mexicano, e se transformar no que é hoje, que é claro que a gente conhece, né? E lá dentro, no startup, você cresce muito, né? Porque você faz de tudo, né? Sim. Você varre o chão, você pinta a parede, você sobe em torre de comunicação, e foi o que eu fui fazer. Então eu fui aprendendo com esses caras o que tinha que fazer, fui crescendo na minha carreira lá, enquanto fazia minha faculdade, fui gostando do negócio, e eu sempre quis ir pro RH. Falei, cara, RH é a minha pegada aqui. Só que ninguém me deixava ir pro RH, porque o pessoal fala assim, Toninho, você é muito comercial, cara, você vai pro comercial. Eu falei, não, eu não quero. Não, você vai. E aí eu fui, e aí, num determinado momento, eu tinha a liderança de toda a operação comercial do estado de São Paulo, quando a gente falava de vendas, mas era um menino, né, cara? Eu era um moleque fazendo aquilo, então fazia do jeito que eu aprendi a fazer. E foi quando eu comecei a tomar contato com algumas ferramentas que naquele período chegavam um pouco no Brasil, que lá em 1980 que a gente teve um pouco, de uma forma não tão profissional como a gente tem hoje, que era a questão de neurolinguística. Você fala de PNL, hoje o pessoal sai correndo, você fala, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Mas eu comecei a correr atrás dessas coisas. Já tinha me formado, fui fazer uma especialização depois da Unicamp em CRM, no gerenciamento da relação com o cliente. Falei, bom, já que eu sou comercial, preciso saber fazer esse negócio.
E aí eu comecei a colocar em prática algumas coisas que eu aprendia, porque é aquele momento que você acredita que se você coloca em prática, funciona. E aí me deram uma equipe totalmente desacreditada lá na Claro, lá, falou assim, fica pra você, já que você quer testar as coisas, né? E a coisa começou a dar certo, né? Então, em pouco tempo, acho que questão de 6 meses, a gente pegou uma área que era falida e a gente fez mais de 50 milhões de reais em vendas. E ficou assim, cara, o que vocês fizeram aqui? Eu falo, sei lá, cara, porque a gente ia fazendo, a gente não questionava, né, as técnicas, as coisas. E aí a coisa foi crescendo, e aí fui me distanciando mais do RH, porque os resultados comerciais apareciam mais, né? Até que em 2005 chegou no Brasil um troço que chamava coaching. Eu falei, nossa, o que é isso aqui? Fui lá entender o que era. Eu falei, nossa, esse negócio é bacana. Que também não é nada daquilo que a gente tem hoje. Então, assim, quando eu falo, nossa, trabalho com coach, eu também falo, Toninho, pelo amor de Deus, você faz aquelas loucuras. Eu falei, não é aquilo, cara, é outra coisa. Então, o coaching estava chegando no Brasil e eu participei, acho que da 20ª turma de coaching na época, assim, do que chegava. E a ferramenta era muito americanizada, né? A gente não tinha muita noção do que era possível fazer ou não aqui, porque o americano é aquela coisa, você fala pro cara, vai fazer? O cara vai lá e faz, ele testa aquele modelo. Então, eles pegam um modelo de sucesso e falam assim, Thiago, o que você fez? Ah, eu fiz isso, isso, isso. O cara vai lá e repete o modelo e tem resultados semelhantes com aquilo. Aqui no Brasil, isso virou uma chacota, porque eu falei, você vai fazer o que o cara está falando que é para fazer? E aí ficou um formato muito parecido para todo mundo. Então, aí a coisa começou a degringolar, mas muitos anos depois. Quando eu fiz minha formação de coaching, tinha terminado minha especialização, eu falei, caramba, tem um negócio bacana acontecendo aqui. E aí eu decidi que eu ia deixar a empresa, porque eu falei, cara, eu quero trabalhar com RH. E aí, nesse momento, teve a fusão das teles. Então, aí virou, né? Telemig, né? Todo mundo virou. Claro, virou Vivo naquele período. E aí falou, você vai para São Paulo agora, então a gente vai ter que fazer uma fusão lá, aquela coisa toda. Falei, agora eu vou para RH. Se você fizer, você vai. Eu fui, fiz e não fui para RH. Olha. E aí eu pedi, então, demissão. Falei, gente, eu não aguento mais ficar aqui. Naquele período tinha um cara que eu sou muito grato. Eu acho, Thiago, assim, uma das coisas que a gente tem que aprender em carreiras, e a gente fala muito sobre o network, né? Fala assim, o que é o network? Cara, network é o seguinte, você tem uma base de relacionamentos que além da troca, porque a troca é muito rica, é muito mais rica que um cheque, porque quem tem relacionamento se abre qualquer porta. Sim. Né? E as pessoas misturam, assim, então eu tenho que ficar puxando saco, eu tenho que ficar fazendo política. É quase isso, mas quando você faz um network elegante, com boas relações, as coisas se tornam mais fáceis. E naquele período eu conheci um cara que eu sou muito grato a ele, que hoje ele se chama Arthur Diniz. Posso falar os nomes aqui? Pode. O Arthur é um baita de uma referência que a gente tem no país hoje em coaching. Falei, Arthur, eu vou trabalhar com você. Aí ele falou assim, eu não tenho vaga. Eu falei, não perguntei, eu tô vindo trabalhar com você, né? Aí eu pedi demissão, cara, e fui para São Paulo para aprender a trabalhar com esse cara. E ele falou assim, então vai lá dia 2 de janeiro. Eu apareci lá 2 de janeiro na frente da empresa dele. O cara lá não tinha ninguém, cara. Liguei pra ele falou assim, cara, tá fechado. Ele falou assim, você veio? Eu falei, tô aqui. E ele falou, não, cara, a gente tá em recesso, volta só dia 6. Era uma coisa meio assim, eu falei, cara, eu tô sem emprego, né? Não tem pra onde ir, aquela coisa assim. Você manda eu vir. Na verdade, eu que queria ir pra lá, né, na verdade. Eu falei, cara, eu preciso aprender a fazer com quem sabe fazer. Né? E o Arthur, naquele período, ele montou uma empresa de desenvolvimento de competências de executivo de um jeito que a gente não tinha visto ainda. Então, eu fiquei um período lá, e aí depois a coisa vai mudar, a vida da gente vai mudando, né? E na época eu era solteiro ainda, minha esposa era de São Paulo, foi para Campinas, eu era de Campinas, vou para São Paulo, então aquela coisa muito maluca. E aí uma empresa de Campinas me chamou de volta, começou de Campinas, falei, poxa, que eu vou, só que o cara me ofereceu 4 vezes mais para ir. Aí a primeira lição que você aprende, não necessariamente o dinheiro vai fazer com que você fique bem. Mas naquele período, cara, eu tava ferrado, eu falei, eu quero fazer dinheiro, né? Exatamente. Porque já tinha vendido carro, já tinha feito um monte de coisa, aquelas coisas que você vai fazendo para ver, né, as coisas acontecendo. E aí eu fiz essa transição de carreira para uma consultoria em Campinas, que atendia basicamente empresas farmacêuticas, e a coisa não foi muito legal. Porque sabe que quando te distancia daquilo que você queria fazer e fala assim, porra, o que aconteceu? Ah, mas eu tô ganhando mais, mas não era aquilo. Sim. Mas isso me levou para um outro lugar, né? Onde eu conheci um cara que ele era um diretor-geral de uma multinacional, louveira. Comecei a conversar com ele e falei assim, cara, eu gostei de você, vou contratar. Eu falei, cara, mas você tem que contratar consultoria, não sou eu. Ele falou, não, eu gostei de você. Eu falei assim, você não quer prestar serviço pra gente aqui? Eu falei, tô aqui. Eu falei, só que você vai ter que abrir uma empresa, porque eu não quero contratar a tua empresa. Porque eu não gostei do perfil dela, mas gostei do teu perfil. Aí eu falei, cheguei lá, pedi demissão no mesmo dia, coisa de moleque, né? Vamos embora! Fui abrir uma empresa, voltei lá, o cara falou assim, cara, agora não dá mais. Mentira. Porque eu tinha projeto, mas não tenho mais. Aí eu falei pra ele, Renan,
E agora eu não tenho mais nada, cara. Ele falou, calma que vai dar certo. E aí isso foi em 2006. Quando no final de 2006 esse cara falou, olha, nós estamos comprando, fazendo uma grande fusão, uma aquisição aqui, que a empresa era Procter, era P&G. Falou, nós estamos comprando a Gillette. Você tem experiência em fusão? Eu falei, nossa, várias. Você tá falando com o cara da fusão. Eu falei, o que eu vou fazer, cara? Eu falei, eu vou estudar. Eu preciso estudar, porque se eu quero entrar pra esse troço. Eu falei, Marcos, eu preciso de alguém para trabalhar com cultura aqui dentro. Você é o cara da cultura. E eu me encantei com aquilo. Eu falei, cara, o cara tá enxergando uma coisa que eu tentei mostrar há muito tempo e eu não conseguia mostrar, né? Então, assim, hoje, assim, a Poema tem 17 anos, que é a consultoria que eu tenho hoje, e ela nasceu assim, cara, porque, assim, nasceu no tropé, então, né? Daquela coisa assim, eu falei, cara, vamos fazer? Vamos. Fizemos um puta projeto bacana, o projeto virou referência na América Latina, e aí eu sempre quis atender pequenas empresas e nunca consegui, porque a partir disso as empresas começaram a me indicar, nossa, fala com esse cara faz um troço diferente, né? Mas na época era treinamento, era desenvolvimento e muito pouco de coaching. E aí eu falei, bom, vamos fazer o que o mercado dá, preciso pagar a conta, né, cara? Pedi demissão várias vezes. E aí foi quando, em 2008, eu aprendi uma outra lição, porque eu tinha um único cliente que me pagava muito bem. A gente teve aquela crise em 2008, que foi a crise nos Estados Unidos, da grande bolha imobiliária. E esse cliente era um cliente americano. Então ele falou, ó, acabou. Isso fazia o quê? Acho que daqui 6 meses eu iria me casar. Eu falei, cara, perdi tudo. Nossa. Foi a primeira vez que eu quebrei a empresa. Pá, quebrou tudo. E todo mundo fala, você não pode ter um cliente só, você tem que ter vários. Imagina, esse cliente vai me manter a vida inteira, cara, tudo certo. Então é bacana, Thiago, você vê como mas a gente vai... Mas que bom que aconteceu logo, não? Mas aconteceu outras vezes depois. Em 2011 aconteceu de novo, na outra crise, né, que a gente teve, perdão. E italiano, né, cara, vai falando com a mão, aquela coisa toda. E aí em 2011, em 2008, isso aconteceu, e aí foi um período longo aí de... acho que uns 6, 7 meses, porque a crise ficou muito evidente e ninguém queria investir, né? A primeira coisa que as pessoas cortam dentro de empresa numa crise é RH. O cara vai falar assim, o que a gente tem programa aqui? Acabou, não vou fazer. Então você congela os cargos, congela salário, congela tudo e ninguém banco, trabalha. Congela crédito, tudo. Né? E para mim era muito ruim, porque a minha empresa trabalhava, a gente vivia disso. Eu tinha uma sócia na época, a sociedade não deu certo, porque acabou o dinheiro, acabou o amor, né, cara? É uma coisa assim impressionante. Então... E aí a pessoa falou, eu não quero mais, então eu falei, bom, ok, vou continuar. Aí eu vendi o carro de novo, falei, agora vai ter que dar certo essa empresa aqui. Aí você fica devendo banco, né, cara? A Serasa liga pra você, aquelas coisas todas. Você fala assim, meu Deus, não me contaram que a vida de empreendedor ia ser desse jeito. E aí, nesse momento, eu decidi mudar a empresa. Eu falei assim, eu não vou trabalhar mais com treinamento. Porque as empresas hoje, naquele momento eu pensava, né, pô, você está desenvolvendo um programa de liderança, um programa de comunicação... O RH mandava o cara para fazer um programa de liderança, Thiago, de 8 horas, esperando que esse cara virasse um líder em 8 horas. Então você trazia um monte de técnica, de ferramenta. E você não consegue desenvolver isso, porque não tem aplicabilidade na prática. Sim. E o coaching trazia isso. Então era uma coisa que eu estava meio que protelando, e eu tinha saído, lembra? Saí de São Paulo, mudei de foco de atuação, fui para treinamento, né? E falei, agora é a hora. Então aí eu voltei pro coaching, porque eu falei, eu preciso ser conhecido de alguma forma. Eu quero ser palestrante, eu quero ser treinador, eu quero ser coach, eu quero ser RH, que eu quero ser. Eu falei, eu vou trabalhar com desenvolvimento de carreiras. E aí, em 2008, então, tem a primeira virada, assim, de chave, quando eu começo a trabalhar realmente com o processo de coaching. Aí não era coaching executivo, muito diferente do que é hoje. E aí a coisa começou a andar, até que em 2011 quebrou de novo, né? Porque a gente teve outra crise, em 2011. Só que aí você já aprende mais rápido, né, cara? Então você não tinha um cliente só, então assim, reduziu, mas não parou. Sim. Né? Então, e aí a coisa foi caminhando, cara. E acho que em 2014 foi quando eu mudei o foco da empresa para 99% do processo de coaching executivo. E hoje eu atendo diretores e presidentes de empresa em plano de sucessão. Então, a gente trabalha a sucessão desses profissionais e muitas das vezes a expatriação. Então, hoje, além do Brasil, eu atendo mais 13 países. Olha. Onde eu acompanho a carreira desses executivos lá. Então, é tudo o começo, né, cara? Sim. A gente começa pequeno e, às vezes, a coisa vai levando, né? Então, resumidamente, é tudo isso junto, né, cara? Bom, e como você avalia... bom, você já trouxe muita coisa com a sua história de um cenário que a gente, se observar as empresas hoje, consegue ver as mesmas coisas, os mesmos problemas, os mesmos vícios, nada muda. Se for observar comportamento, se for observar vício, muda tudo, mas os comportamentos continuam os mesmos, não? Continuam todos iguais. Porque a gente está falando de um ser humano, né?
E por muito tempo, numa faculdade, num curso, assim, quantas vezes você vê numa escola ou numa faculdade você investir tempo em desenvolvimento comportamental? Então, Thiago, assim, quando a gente fala do comportamental, é uma coisa que sempre foi ridicularizada, era aquela Sim. coisa assim, apesar de, por exemplo, falar em público ser um medo muito maior do que morrer. Então, as pesquisas falam que as pessoas têm muito mais medo de falar em público do que da morte. E por que a gente não investe nisso? Né? Então, quando a gente fala de carreiras, e até o próprio planejamento de carreiras, o planejamento de desenvolvimento de competências, é algo que a gente falha muito, porque quando a gente olha para o processo de sucessão hoje, por exemplo, numa carreira tradicional e numa empresa tradicional, a única forma que eu tenho de evoluir na minha carreira é assumir um cargo de liderança, um cargo de gestão, porque eu não tenho por onde crescer. Então, aquela coisa, eu não sou gestor, por exemplo, eu não tenho habilidades de comunicação, mas eu quero crescer. Então, de repente, o meu bom trabalho vira o quê? Uma promoção. Então, é aquele momento que as empresas perdem excelentes vendedores para ganhar péssimos gerentes de venda, por exemplo. Sim. Então, é aquela coisa assim, o cara precisa crescer. Aí, assim, hoje a gente já tem empresas que trabalham com carreira Y, que entenderam essa questão e falam, olha, você não é de gestão, você vai para um lado mais estratégico, para um lado muito mais direcionado. Então, quando a gente fala de carreiras, a gente sempre vai esbarrar o quê? Em comportamentos. E pós-pandemia, a grande mudança que a gente tem hoje, não só no Brasil, como no mundo inteiro, é o foco no desenvolvimento de competências. Então, hoje a gente fala o seguinte, competências de saber lidar em ambientes diversos, saber lidar com adversidades, ou seja, tudo pode mudar. Antes da pandemia, a gente fazia planejamento estratégico de empresa de 5 anos, Thiago. Vamos fazer planejamento estratégico dos nossos próximos 5 anos? Pós-pandemia, todo mundo entendeu o seguinte, daqui a pouco tudo muda. Então, às vezes é difícil eu fazer um planejamento, até porque aquele planejamento estratégico ele não era real, e todo mundo sabia disso. Mas a empresa parava um tempo, pegava os executivos daquela empresa, vamos todo mundo para a Bahia, vamos para os Estados Unidos, vamos para não sei aonde, pegava aquele corpo mais caro da empresa, colocava 1 semana, 2 semanas para discutir um planejamento estratégico que nunca funcionava. Pouco funcionava daquilo. Porque, na verdade, todo mundo sabia que não dava para você controlar mercado, moeda, o que ia acontecer, blá, blá, blá. E às vezes o cara que planejava daquilo saía no meio do caminho, o outro assume com aquela bomba que fala assim, quem que planejou isso aqui? Quem que colocou essa meta? Então você tem realmente essas dificuldades que a gente foi aprendendo ao longo do caminho. Não solucionou, a gente ainda tem as mesmas situações. Mas hoje, no mundo inteiro, o que se preza é o seguinte, quando a gente fala de carreiras, o técnico, todo mundo aprende. Hoje você e eu, a gente pode se transformar num médico, se a gente quiser. Se a gente tem dom e habilidade, é um segundo ponto. Mas o técnico da medicina, a gente aprende, Sim. Correto? Porque o órgão está lá no mesmo lugar, você tem a técnica do negócio. Mas o comportamental, a habilidade, o dom, é o que vai definir se você vai ser um bom médico ou não. Exatamente. Então, você trabalhar no comportamental é o que faz a diferença. Então, hoje, os programas de desenvolvimento, você vê muita mudança com relação a isso. Pessoas procurando mentorias, pessoas procurando processos de coaching. Mas aí eu não estou falando aquele processo de coaching achincalhado que a gente vê. Ou seja, um troço decente, Sim. correto. Então, você vê pessoas procurando um processo de desenvolvimento que entendem que, assim, aquela competência vai me levar realmente para um próximo nível. Porque saber me comunicar, por exemplo, é uma arma que eu posso usar para qualquer coisa. Dentro de uma empresa, as pessoas falam assim, nossa empresa tem problema de comunicação. Eu escuto isso o tempo inteiro. Eu tenho problema de comunicação, eu tenho problema de clima, eu tenho problema de engajamento. Aí você vai começar a olhar para aquilo e fala, quem que cuida da cultura? O cara fala, cultura do quê? O que é isso? Cadê a cultura organizacional disso daqui? Né? Então, quando você tem sucessão, né? Você tem um líder numa empresa familiar, por exemplo, fazendo uma sucessão, passando para um filho, passando para um sobrinho, você tem quebras de cultura muito fortes ali acontecendo, que você vê que isso reflete na empresa de uma forma estúpida. E aí os resultados caem, as pessoas se desanimam, as pessoas têm crises, outro sai, outro tem burnout. E o cara vai tratar o quê? Nossa, acho que precisa tratar a saúde, precisa tratar o burnout. E aí a gente fala assim, vamos dar um passo atrás. E onde é que a coisa está? Então, acho que a gente tem evoluído muito nisso hoje. Né? É diferente, mas é algo que a gente tem visto que é uma necessidade. Né? Nesse ano eu estive nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, e a discussão dos RHs desses lugares são a mesma coisa. Precisamos trabalhar o comportamento das pessoas e investir no desenvolvimento comportamental, inteligência emocional e etc. E como tem sido a questão patrão e colaborador? Porque muitas vezes o grande problema é simplesmente o tratamento entre um e outro, não? Muitas das vezes sim. Lembra da história que você promoveu um cara que não estava preparado para isso?
Então, às vezes você tem aquela promoção que, assim, todo mundo sabe que ele não é a pessoa, mas o cara tem um bom relacionamento com o gestor. Então, é aquela coisa, entre o relacionamento e a competência, nós vemos nitidamente que o relacionamento ganha. Então, é aquela coisa que todo mundo sabe, mas ninguém fala. Então, assim, eu tenho pessoas que não são competentes, por exemplo, em cargo de gestão. Em cargos superiores ao meu dentro de uma empresa, às vezes eu respondo para um desses. Né? Você fala assim, pô, meu chefe não tem a metade da competência que eu tenho ou que o fulano ali tem. Mas ele tem uma habilidade de relacionamento muito grande. Porque o que acontece? Muitas vezes um cara... São os tabus e as coisas que a gente tem que tirar da cortina de fumaça, né, Thiago? Assim, vamos jogar a verdade na mesa aqui? A questão é a seguinte, você tem um gestor que ele sabe que ele não é tecnicamente competente e ele vai promover, por exemplo, um gerente. Se ele promove um gerente melhor do que ele, o cargo dele está em risco. E o cara sabe disso. Então ele vai promover quem? Ele promove um amigo. Entre um amigo e um cara competente, ele vai pegar o amigo. Que vai trabalhar com ele, combinar. Eles combinam um jogo. E sabe quem que vai trabalhar? Aí ele pega um coordenador competente que não vai conseguir chegar lá, porque ele não vai participar de reunião de gestão, ele não vai participar de reunião nenhuma do board da empresa. Então não vai chegar. Quem que fez isso? Foi o time, foi o cara. E aí você vê situações que são injustas acontecendo ali. Ele fala assim, como é que aquele gestor está lá? Né, nós fizemos uma pesquisa recentemente, lá na Poema, com mais de 800 gestores e empresas, né, Thiago? Foi muito interessante, porque é um dado que choca. Lá fala o seguinte, que 60% dos RHs relatam que já promoveram pessoas por carteirada do gestor, sabendo que o cara não era competente para fazer a função. Nossa. Quer dizer, o teu RH fala assim, ele não é o cara. Eu falo assim, não me interessa, você vai promover esse cara aqui. Então eu tenho 60% de RHs que falam assim, eu já passei por isso. Eu já tomei carteirada. Eu já promovi cara que não era competente, que não merecia estar lá, mas porque o meu gestor falou o seguinte, você vai promover porque quem manda aqui sou eu. Eu tô falando de 2024. Essa pesquisa a gente fez em outubro do ano passado. Mas e aí? O RH não tinha que... Pois é, mas o RH muitas vezes responde para esse cara. Ah, tá. Aí a gente começa a colocar em xeque, Thiago, questões como... Eu vou polemizar a coisa aqui, pode ou não? Pode. Então, assim, a gente começa a colocar em xeque questões assim, cadê o canal de compliance dessa companhia? Cadê o SG que todo mundo fala que tem que funcionar? São os pilares, tem isso aqui. Na realidade, não estou falando também que ninguém faz, não é isso. Sim. Mas muitas das vezes é difícil até você implementar um ESG dentro de uma companhia, porque o corpo que eu tenho de gerência ali, ou de diretoria, eles não colaboram para que aquilo aconteça nunca. O cara torce para aquilo não acontecer. Porque se acontecer, vai sair tanta coisa debaixo do tapete que eu não sei quem sobra lá para pagar a luz depois. Então, realmente é difícil. Aí você tem empresas sérias que investem nisso, mas aí você precisa realmente de muita grana e isso precisa vir de cima a baixo. Se o diretor, se o presidente, se o vice-presidente, se a companhia não está imbuída de fazer aquilo acontecer, aquilo não vai acontecer. Então, tem empresas que às vezes colocam selos e coisa ali, porque é bacana, o mercado compra esse tipo de coisa, mas realmente acontece. E aí, quando você olha a sua pergunta, né? Quando você olha a relação do gerente com o liderado dele, é praticamente uma odisseia de problemas que a gente tem ali, de problemas de comunicação, de assédio moral, o cara tá doente, o cara tá em burnout, e tá tudo certo. Então, você fala assim, como é que isso acontece com uma empresa que tem esse selo aqui? Como é que isso acontece com uma empresa que está promovendo tal coisa? Então, acho que a gente precisa ser honesto na hora de avaliar um ambiente profissional e, primeiro, saber que todo mundo sabe que isso acontece. É que a gente não fala, porque a gente não quer falar assim, meu Deus do céu. Mas a gente se choca com isso. Né? Assim, eu estava falando com um cliente ontem meu, justamente sobre isso. É uma sucessão familiar acontecendo e a gente falando sobre a importância de manter a cultura nesse negócio. Porque foi um movimento muito rápido que essa empresa teve nessa sucessão. Ele tem a bênção do sucessor, do fundador ainda ser vivo, né? Ou seja, ele consegue passar ainda a cultura e ser o guardião dessa cultura, mas ele trouxe um membro diferente, ele trouxe uma diretoria nova. E essa diretoria não tem conexão e aderência ainda com essa cultura. E já começou, o trem já saiu do trilho. Nossa. E aí você fala assim, mas estava tudo certo. Então tem a dor do crescimento, mas ao mesmo tempo você tem que ter o cuidado e saber administrar esses passos, né? Que você vai dando. E construir carreira é uma coisa muito bacana, mas dá muito trabalho. As pessoas pensam, é só mandar currículo, é só você ver uma vaga maior. Às vezes carreira você precisa dar um passo para trás, para dar 3, 4 à frente. Cuidar do relacionamento, saber o que você faz, saber que o mercado hoje se fala, as redes sociais sabem quem você é, né? Num processo seletivo, hoje o RH vai lá para saber quem é você, saber quais os grupos que você faz parte, se você é uma pessoa polêmica, se você fala muito de política, se você fala de maltrato animal, maltrato... Então, todo mundo se fala.
Então, assim, a gente está num momento onde as coisas estão escancaradas, muito mais fáceis de você identificar e filtrar algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, a gente enfrenta coisas muito sérias hoje, como o problema de esses conflitos geracionais, esse bando de movimentos que a gente tem agora, do Great Resignation, Quiet Quitting, ou seja, ninguém quer trabalhar. Hoje todo mundo está tentando achar uma fórmula nova, então a geração nova, né, que é uma fórmula nova de trabalho, que é assim, eu quero só home office, eu quero trabalhar pouco e ganhar muito, fazer milhões na internet, fazer não sei o quê, eu quero ser influencer, enquanto o trabalho do dia a dia precisa ser feito. Sim. Então, assim, cada hora a gente tem um conflito diferente, né? Mas a gente tem uma coisa em comum que são o quê? Pessoas, comportamentos. Então você vê que a gente roda e a gente volta para a essência do ser humano. É verdade. Olha, cada vez mais a gente observa situações acontecendo, inclusive na semana passada aconteceu um evento do Tribunal Regional do Trabalho e reuniu milhares de pessoas do Brasil inteiro que demonstram, né? São pessoas profissionais da área, tudo, falando sobre questões ligadas à relação de trabalho, a excessos, né, abusos que acontecem e tal, e a questão da inteligência artificial também. E como que a inteligência artificial também tem, hoje, gerado algum impacto talvez negativo não digo no comportamento, mas no dia a dia dos profissionais, das pessoas que estão tentando lidar com ela ainda nessa chegada no mercado de trabalho? É tudo muito novo, né? A inteligência artificial é uma coisa muito nova para a gente. O processo de digitalização do mundo está acontecendo de uma forma muito rápida, até por isso se fala da quarta revolução, agora estão falando da quinta, né? Ou seja, revolução na indústria 4.0, agora já é 5, quer dizer, a gente não acostumou com o 4, já estamos indo para o 5, né? Se vendeu por muito tempo, e o que a gente vê um movimento acontecendo é o seguinte, das empresas substituindo pessoas por máquinas. Isso não é novo, isso já desde de muito tempo já vem acontecendo. Agora de uma forma muito mais ostensiva, porque eu começo a tirar quem? Eu começo a tirar o problema. Então é aquela coisa, puta, aquele funcionário que falta, o funcionário que não é comprometido, e principalmente para tarefas que agregam um baixo valor intelectual, ou seja, para aquilo que é muito operacional, o que é digital me ajuda, porque eu falo, quem quer fazer esse trabalho? Né? Hoje você tem em casa, a gente tem um robozinho lá que é o, como chama? Aspirador de pó, né? O outro passa o pano, você fala assim, porra, não é bom? É ótimo você ter esse trem aí. Né? Mas a questão é como é que isso como é que isso funciona dentro das companhias. Então, a gente tem um primeiro movimento, quando você fala onde é que atrapalha, onde ajuda. Vou começar no caos para depois, da fossa bossa, né? Vamos colocar assim. Onde é que está o caos desse negócio? Justamente no preparo dessas novas gerações para trabalhar com essas ferramentas para atuar no mercado de trabalho. O que a gente viu é que o processo de digitalização tem criado uma geração preguiçosa. Então, eles são competentes, eles são criativos, eles sabem fazer muita coisa, entretanto, eles não têm vontade de fazer. É tudo muito sofrido, eles têm uma versão muito grande, por exemplo, a frustração. Então, é aquele colaborador novo que você chama, e se eu falo alguma coisa que ele não gostou, a coisa não aconteceu, ele não aparece mais. Ele nem vou mais. Ele não volta nem para pegar carteira de trabalho. Ele vai embora. Então, assim, hoje, a maior rotatividade que as empresas têm tendo hoje, né, vem tendo hoje dentro da companhia, é justamente com essa geração, porque não demonstra compromisso, não ficam lá, e é difícil para o RH, por exemplo, convencer o gestor, ou o dono da empresa, ou o CEO, quem é que seja, ele fala assim, por que ninguém para nessa empresa? Você contrata errado. Você não sabe o que você está fazendo. Então, o RH também fica um pouco entrincheirado nessa situação porque ele não consegue prover aquilo que a empresa precisa. É por isso que a gente tem observado algumas empresas contratando, aliás, promovendo contratações daquele público 50 a mais, né? Uma galera mais responsável, que tem mais compromisso com horário de trabalho. É isso, porque o modelo de carreira que esses profissionais aprenderam lá no passado atende à minha demanda atual. Porque o que acontece? Por exemplo, na pandemia, né? Isso aconteceu um pouco em 2016 e isso aconteceu na pandemia com muito mais ostensividade. Nós tivemos uma safra de diretores novos nas companhias, e novos não só de função, como de idade. Então, eu tinha um cara lá que fez a sua faculdade, fez um MBA, porque agora é moda, né? Então, eu faço MBA, faço inglês, eu sou diferenciado. Aí eu faço um programa de trainee,
onde eu fico lá por um ano rodando nas empresas e eu saio dali com cargo de gestão. Olha a loucura. Num ano o cara aprendeu a ser gestor. E daqui 1, 2 anos esse cara se transforma em um diretor, daqui a pouco ele é um CEO da empresa, com seus 30 e poucos anos. É desse jeito? É. Se ele passa como trainee, em um ano ele vem como gestor. Sim. Daí 2 anos, ali mais ou menos, ele consegue já virar um diretor. Gerente executivo, por exemplo. Dali já é, dependendo... São cargos CEO. executivos. É verdade. É verdade. Esse curto tempo. Porque o que acontece? A gente tem 2 movimentos, 3. Então, eu tenho o jovem aprendiz, né, que antigamente era o guardinha, né, muito tempo atrás, que ele vai aprender os primeiros passos do que é essa relação profissional. Aí eu tenho o estagiário. O estagiário é aquele começo, aquele meu primeiro passo. Eu estou saindo de uma universidade ou de um curso técnico, um tecnólogo, e vou aprender na prática aquilo que eu aprendi. Inclusive, quem está na dúvida, vou fazer tecnólogo ou vou fazer faculdade? Hoje, eu falaria, vai fazer um curso técnico. Porque o curso técnico te prepara para o trabalho. Você sai dali para trabalhar. E se você olha para a grande quantidade de vagas que nós temos abertas no Brasil hoje, a grande maioria são direcionadas para curso técnico e não para graduação. Então a sua aderência no mercado é muito mais rápido. Aí você consegue começar a tua carreira mais rápido, você já tem a grana, você aprende o que você faz e você decide uma faculdade depois sabendo do que você está fazendo. Sim. Pô, aprendi, não era, eu achei que eu tinha que ser técnico em edificações e entendi que eu gosto de RH, é marketing. Então você consegue minimizar impactos daquelas pessoas, por exemplo, que passam nas grandes universidades desse país e abandonam um curso. O cara passou numa USP, passou numa Unicamp, ele larga. Vai, meu filho, não sei o que aconteceu, largou o curso com 6 meses, ele acha que não é isso. Então, o curso técnico responde isso. Então, o estagiário entra nesse primeiro passo. O trainee, o que a empresa busca? Para que serve o programa de trainee? São o que a gente chama de high potentials, ou seja, aqueles estudantes, vamos colocar aqui, que pode ser tanto de graduação como também de uma pós-graduação, ele precisa estar estudando ou ter terminado pelo menos com no máximo de 2 anos, né? É aquele high potential que fala assim, eu não quero mais o estagiário, eu quero um estagiário robusto, de academia, sabe? Aquele bombadão, né? Então eu quero o bombadão aqui, que é aquele cara que tem inglês, que é aquele cara que vai falar talvez um outro idioma, que tem uma experiência internacional. Na grande maioria, você também já está filtrando até uma classe social ali, claramente, porque você fala, quem que tem isso com condições, né? Então ele vai para um programa de trainee. O programa de trainee prepara esse profissional para um cargo de gestão. Então é por isso que ele tem um job rotation, que a gente chama ali, uma rotação de cargos, onde ele passa alguns meses em funções diferentes, para no final daquele programa, se ele fica e passa no programa, ele tem um primeiro cargo de gestão. Pode ser um coordenador, pode ser um supervisor ou uma gerência. Só que aquela coisa, ele já é um high potential. Tanto é que os programas de trainee, eles são muito difíceis mesmo, né? Então você tem painéis, você tem várias fases. Então o cara vai filtrando, porque todo mundo quer o quê? A mosca branca. Porque aquele jovem que chega, ele já vai chegar com um salarião. É o cara que depois de um ano já vai estar com um salarião ali. E o salarião, eu estou falando o seguinte, que mais de 95% das pessoas do país não ganham mais do que R$4.500 por mês, e esse cara já vai ganhar, de repente, uns 6, 7. Então ele já se descola de 95%, né? E dali para frente, se ele conseguir aproveitar bem o programa, é carreira de gestão. Só que aí a grande pergunta é o seguinte, qual é o preparo emocional que esse indivíduo teve para alcançar uma posição dessa? Porque você lidar com pessoas é diferente de você ser um gestor, é diferente de você executar o teu trabalho por si mesmo. Né? Ou seja, eu sou gestor, sou responsável pela sua entrega também. Sim. E vai depender muito do meu modelo de gestão. Você vai falar para mim que nesse 1 ano que ele ficou tendo rotações ali, ele aprendeu a ser um gestor. O próprio gestor que ensinou ele muitas vezes não sabe. Então o que acontece é o seguinte, quando é que a gente vai investir nesse cara? Né, para que ele possa ocupar. O que a gente viu em 2016, 2017, depois a gente viu na pandemia? Essa safra de diretores novos praticamente entrando em processo de esgotamento emocional muito rápido, porque aquele jovem de 30 anos, 20 e poucos anos, que é um diretor, que de repente ele pode ter passado um programa de trainee ou não, mas ele não tem o quê? Bagagem, não tem histórico. E uma das coisas mais importantes hoje numa carreira, o que é? Uma pessoa que tem conteúdo, que tem bagagem, que sabe falar. Então, quando você fala de 50 a mais hoje, é um público que passou pelo quê? Plano verão, plano cruzado. A gente tinha aquela inflação maluca que você comprar presente, né, pro Dia das Mães, o cara fala assim, ó, aproveita você compra agora porque daqui 2 horas vai estar mais caro. Então, a gente viveu coisas, né? Essa geração viveu coisas de instabilidade que essa juventude não viveu. Por quê? Por uma questão política no nosso país, onde a gente teve um país mais estável, né, que foi as 2 primeiras
gestão que a gente teve do governo Lula, onde a gente saiu o Fernando Henrique, então a gente teve estabilização do real, a questão de câmbio. Então a gente viveu naquele período um período muito mais estável do país. Então você imagina que quando eu estava me formando e terminando minha faculdade, ou entrando na faculdade, eu estava naquele dólar de R$1 para R$1,75 de dólar. Quase ou seja, que 1 por 1. Todo mundo foi para Disney naquele período. Todo mundo foi para Orlando, para Miami, todo mundo viajava que nem uns loucos, porque as coisas ficaram acessíveis. Então você ter um programa de, por exemplo, entrar num programa de intercâmbio, que era de um programa, era muito mais fácil. Hoje a gente está uma loucura do que está tendo. Então, imagina que esse jovem termina essa faculdade num ambiente de país mais estável. E ele entra na empresa pensando o seguinte, qual é o histórico que ele teve de adversidade? Nada, porque eu não me lembro disso. O pai lembra, a mãe lembra. Então, hoje o mercado está crescendo muito para os 50+. É uma coisa assim que a gente tem visto até programa de estágio e de trainee com um senhor de seus 55 anos participando ali. Olha. Seus quase 60 anos. Por quê? Ele foi desligado, porque ele já está velho, entre aspas, né, para o mercado. E ele falou assim, precisa fazer alguma coisa. E muitos foram desligados aonde? Na pandemia, porque as empresas aproveitaram ali também fazer uma limpa que há muito tempo não se fazia. Sim. O cara saiu. Imagina, eu tenho digitalização, inteligência artificial. Os que sacaram que tinham que fazer foram aqueles 50+, que foram atrás de um curso o quê? De uma especialização, de uma reciclagem. Como é que eu trabalho, e não sendo substituído pelo robô, mas trabalho com o robô, com a tecnologia. Então, os profissionais que entenderam do com, eles dificilmente vão ser substituídos tão cedo. Apesar de hoje, pelo Fórum Econômico Mundial, a gente tem uma lista de mais de 600 profissões que vão sumir, vão desaparecer. Mas não significa também que a gente não vai ter mais trabalho, porque elas mudam. Né? Então você acaba tendo carreiras diferentes, carreiras novas acontecendo ali. Então a gente está atento, né, para o que está acontecendo. Então na minha área de RH, na sua área de comunicação, o que está acontecendo hoje? Quais são as tendências? Então aquele profissional que é acomodado, né, que espera que a empresa pague o curso para ele. Eu não vou fazer o inglês porque a empresa não paga. Eu não vou fazer uma pós-graduação porque eu não tenho um pacote aqui de benefício. Amigo, você já passou. Sua hora já passou. Porque a hora que precisar, quem vai entrar é quem tem. É quem foi correr atrás, é quem fez por si. O conceito de carreira nos últimos 20 anos mudou muito. Hoje, eu sou o dono da minha carreira. O conceito que a gente tem de carreira hoje é o seguinte, a carreira é do indivíduo. Quando era do meu pai, no meu avô, meu bisavô, a carreira era da empresa. Era aquele guardinha que entrava na empresa e terminava, ficava 40 anos dentro da empresa, e ele saía como um gerente, como um coordenador, então ele fazia a carreira dele da empresa. Hoje, os ciclos de carreira estão muito curtos. Hoje, um ciclo de carreira, a gente está falando por volta dos seus 3 anos, 2 anos e meio. Hoje, a gente vê currículos de pessoas com meses em empresa. Nossa. 4 meses aqui, 6 meses ali. O que está acontecendo? Histórico nenhum, bagagem nenhum. Toninho, eu vou precisar fazer uma pausa aqui. Falo muito, né, cara? Porque eu vou precisar dar um recado para você que está assistindo o podcast do Poder de Negócios. O LEAD é um grupo formado por líderes empresariais que reúne executivos dos mais variados setores de atuação em busca de fortalecer a livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios éticos e de governança nas esferas pública e privada. O LEAD é o maior e mais importante grupo de lideranças empresariais do Brasil, presente em 5 continentes e com mais de 2 dezenas de frentes de atuação. O grupo conta com unidades regionais e internacionais, com o propósito de potencializar a atuação do empresariado na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e competitiva globalmente. Agora eu quero te falar da Aqui Benefícios, uma empresa 100% brasileira que está pronta para fazer parte da sua vida, com uma ampla lista de benefícios e assistências essenciais para você e sua família, com condições imperdíveis. Na Aqui Benefícios você é tratado com profissionalismo, carinho e respeito. Oferecemos 12 benefícios incríveis, incluindo teleconsulta, clubes de descontos, saúde pet, títulos de capitalização e muito mais. Na Aqui Benefícios acreditamos que cuidar de você é cuidar do nosso país, com preços a partir de R$ 19,90 mensais. Não perca tempo. Acesse agora mesmo o nosso site www.aquibenefícios.com.br. Descubra como a Aqui Benefícios pode transformar sua vida
para melhor. Esperamos por você! O inglês é considerado o idioma dos negócios. Aprender inglês facilita a comunicação e a interação com pessoas de diferentes culturas e nacionalidades. Na Excelente Global, na Vila Marieta, utilizamos a metodologia japonesa não linear, na qual o aluno pratica intensamente a parte oral, seguindo a evolução natural de aprendizagem, aprendendo primeiramente a ouvir e falar. Aqui o aluno também explora peculiaridades do idioma, adicionando gírias e expressões idiomáticas, enfatizando a velocidade, a fluência e a pronúncia, com preços que cabem no seu bolso. Aqui você aprende de verdade. Entre em contato agora mesmo através do nosso número e venha conhecer a Excelente Global, unidade Vila Marieta em Campinas. A responsável é a Elida Rabelo. Venha e saia bilíngue. Descubra como a música pode transformar a sua vida. Venha conhecer a Toledo Musical, uma empresa familiar que está há mais de 45 anos no mesmo endereço, na Avenida Brasil 1765, no Jardim Guanabara, aqui em Campinas. Oferecemos os melhores instrumentos musicais e cursos para você se apaixonar pela música. Além disso, a Toledo Musical também possui músicos que fazem a alegria e a emoção para casamentos, cerimônias, festas e eventos especiais. Não perca tempo, escolha quem é referência no setor e tenha uma experiência musical inesquecível. Acesse agora mesmo o nosso site www.toledomusical.com.br. A Tour House é uma empresa de soluções em viagens corporativas, eventos e incentivos, fundada em 1990, uma das principais TMCs do Brasil, Travel Management Companies, oferecendo serviços de qualidade na gestão de viagens corporativas, eventos e de incentivos. Atualmente, conta com mais de 350 colaboradores, envolvidos com mais de 300 clientes. É uma empresa que vai além do gerenciamento de viagens, com soluções inovadoras. Sua agenda também inclui a construção de um futuro sustentável. Desde 2007, a Tour House é considerada uma empresa em dia com o planeta em relação ao carbono neutro. Já em 2018, criou um comitê interno de sustentabilidade. Desde então, estimula o engajamento da empresa com uma agenda sustentável. Você sabia que com o passar dos anos, vamos perdendo o esmalte do dente, afetando a coloração, a funcionalidade e a estética? Pois é, diante disso eu te convido a conhecer a Stanley's Smile, localizada na Avenida Antônio Lapa, 528, no Cambuí, em Campinas, onde fazemos avaliação personalizada, simplificamos os processos, contamos com um laboratório próprio, tecnologia 3D de ponta, procedimento minimamente invasivo, garantindo resultados naturais e devolvendo a harmonia perfeita do seu sorriso. E tudo isso por um valor de investimento super acessível que te trará de volta a autoestima. Acesse o nosso site, conheça o testemunho de alguns dos nossos pacientes. O nosso Instagram é @stanleys.smile. Unidades em Campinas e no Alphaville, em São Paulo. De volta com o podcast do Poder de Negócios. Toninho, você falou o caos. Vamos agora para o lado bom da inteligência artificial no ambiente corporativo, nos negócios. Bom, muita coisa que vem para somar, para agregar. As pessoas que souberem utilizar a inteligência artificial, acho que vão crescer bastante, não? Não tenha dúvida. Hoje a gente já contrata o profissional já olhando para isso. Eu preciso ter esse pano de fundo, sabendo assim, eu tenho inteligência artificial, eu tenho Power BI, eu tenho People Analytics dentro de uma empresa. Então, ou seja, o profissional ele já entra com esse olhar, ele precisa já entrar com esse olhar. Então a gente sabe que carreiras menos, trabalhos menos nobres, sabe? O cara de arquivo, por exemplo. Você fala assim, pô, tem um almoxarifado. Gente, a gente pensar almoxarifado, hoje está tudo digital, ou seja, eu já subo o documento para a nuvem, né? Que é a grande que nuvem, né? Que nuvem, vai pro céu. Ou seja, isso já fica digitalmente arquivado. Aí a gente tem, por exemplo, o próprio LGPD, né? Quando chega então o LGPD para falar assim, olha, nós temos que ter
cuidado com essas informações digitais, porque a gente até então não tinha regra. A internet é um negócio sem regras muito... até hoje, né? Tanto é que a gente vê golpe um atrás do outro, a gente vê tanta coisa acontecendo. Então a gente vê, por exemplo, hoje uma facilidade muito maior de você ter controle, de você ter acesso, de você permitir coisas, por exemplo, na educação. Então quando a gente fala assim, olha, hoje eu consigo fazer um curso numa excelente faculdade, se eu moro no interior, por exemplo, sem que eu precise me deslocar para lá. Ou seja, eu faço um curso online com o mesmo professor que está dando aula lá no presencial e com a mesma qualidade. Ou seja, você consegue encurtar distâncias, Sim. facilitar e dar acesso para que as pessoas tenham acesso a coisas que elas antes não tinham. Então, por exemplo, você fala de inteligência artificial, eu vou colocar a digitalização junto, né? Hoje a gente já vê modelos de carreira sem fronteiras. Significa o seguinte, tem pessoas do Brasil hoje trabalhando para outros países, que trabalham em outros fusos e recebem outras moedas. Isso é muito Que é maravilhoso, mas isso você receber em euro aqui, Ó. ou seja, é 1 para 6 praticamente, até mais do que isso. Então, a gente vê facilidades e vê que o mundo ficou menor nesse sentido, ou seja, encurtou, não no sentido de que eu perdi, mas que eu ganho acesso que antes Sim. eu não tinha. Sim. Então, hoje a gente fala que a gente tem muita informação, claro que a gente precisa filtrar, porque é informação, mas a qualidade muitas vezes é baixa. Mas assim, o profissional ele consegue se especializar dentro de uma empresa, você vê projetos, por exemplo, de grandes armazéns, por exemplo, que o cara ficava sentado lá ou ele precisava carregar um monte de caixa, e hoje eu tenho um robô que já faz isso, né? E pega lá e o negócio já coloca dentro do caminhão e já deixa aquilo pronto. Aí aquelas pessoas que estão lá, aí que está o detalhe. Muitas dessas pessoas, quando saem, elas falam assim, pô, perdi emprego. Aí o que ela vai fazer, na grande maioria? Ela vai buscar o mesmo modelo de trabalho que ela tinha anteriormente. Fala, bom, se eu trabalhava no armazém, eu quero continuar trabalhando no armazém. Ao passo que ela poderia fazer o seguinte, quem é que programa aquele robô para que ele possa pegar aquela mercadoria, aquele pallet, por exemplo, e levar para dentro daquele caminhão? Eu vou programar. Alguém precisa programar aquele negócio. E alguém que sabe fazer a função, que já executou, é a melhor pessoa para fazer isso. Que entende a lógica do Já negócio. sabe o que tem que ser feito ali. Né? Então, tem o FIFO, tem a qualidade, tem o estrechamento daquilo. Quem é que sabe isso é quem executava. Então, aquele profissional, se ele sacar que o papel dele naquele momento é trabalhar com a tecnologia, independente da área, serão os profissionais que terão mais êxito e muito mais empregabilidade para o futuro. É verdade. Agora, mudando um pouco de assunto, o que é que a pessoa precisa fazer, principalmente o jovem, quando vai começar essa busca pelo mercado de trabalho ou pela propriamente dita carreira, como escolher a carreira? Essa deve ser a principal pergunta, né? Você está fazendo uma pergunta que vale R$1 milhão. É verdade. Não Como é? escolher a carreira? Vale mais do que barra de ouro, né? O pessoal vai pesquisar lá na internet. Como escolher a carreira? Aí vai na inteligência artificial lá, no ChatGPT. Como escolher a minha carreira? Ah, me diga 5 preferências suas. Como escolher a carreira? Acho que essa é a principal pergunta, né? É a principal pergunta. Ainda mais para um país como o nosso, que a gente não tem a cultura do planejamento de carreira. Então é aquela coisa, a informação, Thiago, é a coisa mais rica que a gente tem. Então é aquela coisa, primeiro identificar onde é que atua. Você está na área de exatas, você está na área de humanas, você está na área biológica. Então eu acho que fazer essa primeira análise, interessa o que você gosta de fazer. Aquela pergunta que às vezes a gente tem medo de responder, porque as respostas muitas das vezes, alguém fala assim, isso não dá dinheiro. Isso aqui no Brasil não dá dinheiro, isso aí escolhe outra coisa. Então é aquela coisa, hoje o que dá dinheiro? Qualquer coisa dá dinheiro hoje. Profissões que a gente via aqui antes não tinham grandes expressões, o cara criou um curso online de como trabalhar com aquilo e o cara explodiu com o negócio. Né? Então assim, utilizou ferramenta, um monte de coisa. Mas para o jovem é um momento de muita tensão, né? Porque não sei como é que foi para você escolher a sua carreira. A minha, assim, eu falo, putz, acho que foi levando. Acho que eu fui tomar as rédeas da carreira depois de muitos anos, né? Que você vai aprendendo. E eu acho que a grande maioria das pessoas é um pouco disso, né? Você acha que você tem talento naquilo e você vai fazendo. Então, buscar informação, falar com pessoas, tem um amigo do pai, um amigo da mãe, tem a professora. Então, a gente volta para a história do network, né? Então, ou seja, utiliza as redes que você tem, se é da escola, se é do clube, se é da igreja, se é da turminha da rua, não importa de onde é. Ou seja, todo mundo conhece alguém. Ah, meu filho está pensando em entrar para a área de tecnologia. Hoje, ainda mais hoje, tem muita gente envolvida nisso, a informação está ali. A questão é que a gente fala muito sobre trabalhar como propósito, olha, você tem que ter, né, a sua visão, a sua missão. Fica um pouco romantizado, né? As pessoas falam, isso é muito romântico, Toninho, pelo amor de Deus.
Né? Mas é uma discussão que eu tenho hoje, por exemplo, com muitos CEOs de empresa. Que no meu primeiro dia com esse cara, por exemplo, um trabalho de coaching ou de direcionamento de carreira, eu falo assim, você gosta do que você faz? O cara fala assim, Toninho, eu sou escravo do meu salário hoje. Minha vida já me trouxe até aqui, eu não vou fazer uma transição de carreira. Porque o cara já está lá, o cara construiu, ele chegou no lugar onde todo mundo queria estar, né? No topo da pirâmide de uma posição executiva numa empresa. E muitas das vezes, se não a grande maioria, vou arriscar dizer isso, o cara não escolheu aquilo daquele jeito. Tem como mudar a situação de uma pessoa assim? Tem, hoje, pela facilidade do entendimento da carreira, que a carreira é minha e eu construo isso. Mas quando a pessoa não quer, por exemplo, ele fala, eu não quero mudar minha carreira. Não entendi, então. Nesse caso, quando ele fala, eu não quero transicionar minha carreira porque eu já atingi, eu sou escravo do meu salário. Tem como mudar, ele passar a gostar do que ele faz? Então, aí a gente fala o seguinte, que a gente faz um grande assessment, uma grande avaliação. Olha que louco, a parte mais rica de um processo de desenvolvimento de carreira não está exatamente no planejamento estratégico da função profissional. A gente investe a maior parte do tempo num passo anterior, que é o seguinte, quem é você? Quais são os seus talentos? Quais são suas habilidades? Qual é a sua luz ou qual é a sua sombra dentro desse negócio aqui? Porque todo mundo quer ser high potential, todo mundo quer atender, todo mundo quer um monte de coisa. Mas a pergunta é assim, dentro desse conceito de carreira, quem eu sou e quem eu represento nessa conversinha do dia a dia aqui? Então essa é a grande discussão que eu tenho no dia a dia e que eu tenho na carreira desses executivos. Posso fazer uma transição? Claro que eu posso fazer uma transição. Mas aí a gente já fala o seguinte, olha, você precisa ser... Aí é planejamento de carreira. Olha, uma vez eu atendi um cara, um diretor de uma empresa, falou assim, meu sonho é ser chefe de cozinha. Eu falei, você tá de brincadeira, porque começou a história do MasterChef, porque é muito louco, né, cara? Quando as tendências muitas das vezes tocam as pessoas, eu falo assim, era isso que eu queria fazer, achar que isso aí não desse dinheiro, né? E aí o cara fala, cara, o negócio é o seguinte, a gente tem que fazer um planejamento de carreira e planejamento familiar, um planejamento financeiro, porque você vai ter um downgrade no salário, você vai ter um monte de coisa aqui de situações que vão testar a tua vontade de fazer isso. Sim. E aí a hora que o cara dá um passo atrás e fala assim, ai meu Deus, então acho que vai ser um hobby. Pode começar como um hobby. Quantas profissões a gente vê começando assim? Hoje isso tem um nome. O nome que a gente dá para isso é opt-out. Né? É um conceito de carreira onde a gente fala o seguinte, que esse cara sai, toda vez que eu saio da posição onde eu estou e eu escolho fazer uma transição e essa escolha me coloca numa posição inferior, ou seja, eu sou, sei lá, um gerente financeiro, mas eu queria ir para o jurídico. É aquele cara que fez uma faculdade, uma graduação de direito, mas nunca atuou e sempre quis atuar. Sim. Né? Aí ele decide que ele quer fazer essa transição. Quando ele vai fazer a transição, muitas das vezes ele não consegue sair de um gerente financeiro para um gerente jurídico. Ou seja, ele tem um downgrade aqui. Então a gente chama isso agora de opt-out, tá vendo? Não tem nome agora, né? Então assim, mas isso envolve um planejamento. É possível? É possível fazer. Tem coisas que são loucuras, tem coisa que não dá para fazer. Porque às vezes você não consegue voltar tão atrás ali e aí vira uma questão terapêutica mesmo, né? Fala, olha, aí de repente você precisa envolver uma terapia aqui porque é uma questão de avaliação, autoentendimento seu sobre essa questão. Mas dá para a gente fazer várias movimentações, claro, com riscos calculados, que esse é o barato de você fazer um planejamento de carreira, para saber para onde você vai. Ô, Toninho, eu preciso fazer mais uma pausa, mas eu quero já deixar a pergunta feita. Por que é que muitas vezes uma promoção demora tanto para acontecer? Mas é daqui a pouco que eu tenho mais um recado para você. Agora eu quero te falar sobre aprendizado. O IBRAGESP, Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino, é uma empresa que proporciona aos seus clientes cursos, treinamentos e consultorias capazes de transformar e até otimizar os resultados. Nossas soluções são inovadoras e de excelência, baseadas em conhecimento técnico, científico e tecnológico, atendendo na plenitude as expectativas dos nossos alunos. Oferecemos diversos cursos de segurança e em nossa plataforma você encontra cursos a partir de R$ 19,90 com certificado. Os nossos consultores e docentes possuem formação específica nas áreas de atuação, além de larga experiência adquirida ao longo de anos no mercado de trabalho. Em nosso sistema, você tem acesso a uma plataforma personalizada, mais de milhares de conteúdos para treinar e desenvolver os colaboradores da sua empresa. Entre em contato através do e-mail
contato@ibragesp.com.br. Com certeza lhe ofereceremos o melhor atendimento. Apresente-nos os problemas que proporcionaremos as melhores soluções. Agora o meu recado é da RG Joias, uma empresa campineira que tem levado elegância, sofisticação, design através da alta joalheria, eternizando momentos especiais como namoro, noivado, casamento, formatura, aniversários, entre outros. Com atendimento humanizado e personalizado, Rodrigo e Viviane Gaspar buscam levar a sua identidade para a peça, fazendo com que ela tenha um significado e valor únicos para você. Conheça o trabalho incrível da RG Joias. Entre no Instagram, @Rodrigo Gaspar Joias, e fique por dentro de todas as novidades. Quando chega a hora de dizer adeus a quem mais amamos, contar com o apoio de uma empresa que compreende a importância e a delicadeza desse momento faz toda a diferença. A Funerária Flamboyant oferece serviços de qualidade e acolhimento para você e sua família. Oferecemos urnas mortuárias, flores para ornamentação, coroa de flores, traslado de até 100 km da matriz, registro de óbito em cartório, remoção do corpo, montagem da sala e muito mais. Na Funerária Flamboyant também realizamos cremação, mais a cerimônia de funeral. Venha nos conhecer e descubra como podemos tornar esse momento de despedida mais tranquilo e significativo. Ligue agora mesmo para 19 3883 1617 ou através do WhatsApp 99428 7703. Estamos aqui para cuidar de você e sua família, com a dedicação e o respeito que vocês merecem. A gente cuida com carinho. Agora eu quero que você conheça o Princípio, um detergente tecnológico e biodegradável que tem revolucionado o agronegócio. Com 12 anos de atuação no agro, o Princípio traz uma resposta definitiva para os problemas de odores, beneficiando a agricultura e a agroindústria. Nosso detergente é composto por extratos vegetais e biodegradáveis, que não prejudicam o ambiente, nem a sua vida, nem a sua família e também os seus pets. O produto age direto na molécula da gordura, quebrando em bilhões de partículas, dessa forma eliminando o odor e acabando de uma vez por todas com moscas e baratas. A aplicação pode ser feita em pets, bovinos, equinos, aves e suínos, em limpeza geral de casa, caixas de gordura, fossas e tratamento de água. Conheça mais o nosso detergente, que tem revolucionado o agro em nosso país. Acesse agora mesmo o nosso site www.oprincipio.tec.br. Você sabia que neste ano o Hospital Sobrapar Crânio e Face, localizado em Campinas, completa 45 anos de atividade? A unidade é referência no tratamento cirúrgico e multidisciplinar de pacientes com anomalias crânio-faciais e realiza 1.200 cirurgias e mais de 50 mil atendimentos gratuitos por ano. Com uma equipe formada por diversos profissionais da saúde, Sobrapar oferece cuidados especializados e busca constantemente por avanços tecnológicos e pesquisas inovadoras. Além disso, o hospital tem investido na modernização de suas instalações e conta com o apoio da sociedade por meio de contribuições para continuar transformando vidas. Conheça as formas de doação em www.sobrapar.org.br. Eu tenho um recado para você da Bonk Profissional, uma empresa de Campinas que oferece soluções para cozinhas profissionais. A Bonk é especialista quando o assunto é projetos, linhas completas de fornos combinados, mobiliário inox, cocção, refrigeração inox na linha branca, câmaras frias, sistemas de exaustão e móveis de madeira. Tudo para que sua cozinha seja profissional e de alta performance. Se o seu objetivo é potencializar o seu bar ou restaurante, temos tudo o que você precisa para tornar o seu sonho em realidade. Fale agora mesmo com o nosso time, solicite um orçamento através do site www.bonkprofissional.com.br ou, se preferir, pelo WhatsApp 11 9 3219 4000. Venha para a Bonk Profissional. Conheça a PicPlay, uma empresa que transforma os momentos especiais em lembranças inesquecíveis, seja para eventos corporativos, sociais, festas de aniversários ou de casamentos, com totens e cabines de fotos. A garantia é que seus convidados
tenham muita diversão. Oferecemos opções personalizadas de molduras e adereços divertidos. Cada foto se torna uma lembrança única e especial. Além disso, temos a plataforma 360 graus, que permite aos convidados capturarem imagens em diversos ângulos, proporcionando uma experiência imersiva e interativa. E não para por aí. Temos também o Espelho Mágico, uma atração que encanta a todos, e o túnel LED, tão desejado. Na PicPlay sabemos que cada evento é único e merece um serviço excepcional. Nossa equipe altamente qualificada está pronta para te atender todas as suas necessidades e garantir que o seu evento seja um sucesso absoluto. Entre em contato agora mesmo e descubra como podemos transformar seus momentos especiais em lembranças inesquecíveis. O nosso Instagram é o @picplay_fotocabine e o telefone é o 19 99138 8620. Voltamos agora com o podcast do Poder de Negócio. Toninho, e aí, responda lá. Por que muitas vezes um processo de promoção acaba demorando muito? E às vezes demora anos e anos, e às vezes a ponto do profissional desistir, dele cansar, procurar outras posições em outras empresas e às vezes aquela empresa perder um potencial braço ali naquela empresa porque demorou demais. Você sabe que isso é meio polêmico esse negócio, porque a gente tem que analisar os dois lados. Então, o lado da empresa, muitas das vezes você não tem plano de carreira. Você não tem para onde ir. Porque para você crescer, a pessoa acima, ou ela precisa sair, ou ela precisa morrer, né? Ela precisa ir para algum lugar, porque assim, eu não chego. Quando eu tenho uma empresa pequena, e se a empresa ainda é familiar, você já sabe que quem vai assumir aquela posição que talvez você quer, não é você. É o filho do dono, é o parente dele que está ali. Então, assim, a gente precisa começar a olhar com um pouco de honestidade também para algumas situações. E entender o seguinte, aqui, de repente, não é o meu lugar. Mas tem gente que às vezes insiste ali. Ah, eu tenho uma promoção e a promoção não acontece. Tá, mas acontece, então, a primeira coisa, tem plano de carreira? Tem. Tem possibilidade? Tem. Porque tem pessoas que às vezes também demoram para ser promovidas, mas todos em volta ali dos amigos foram promovidos e ele não. Então, opa, peraí. Então, existe um processo de promoção, mas eu não estou sendo promovido. Será que eu não estou deixando de mostrar alguma coisa? Será que também não fica aquela... Porque tem gente que às vezes vai pedir aumento de salário, Thiago, ou promoção, e usa o outro como comparação. Ah, porque, ó, fulano, o outro cresceu e eu não cresci. Você deu aumento para fulano, mas não deu para mim. Então, quando você usa o outro, primeiro você já começa perdendo. Porque, de repente, o outro realmente é melhor do que você e você vai escutar e vai, tá, mas ele faz coisas que você não faz. Né? Então, acho que a gente precisa analisar primeiro essa questão da empresa e, em segundo lugar, o que está acontecendo naquela situação. Pode ser uma competência que eu não tenho e deveria ter? Quantas pessoas eu já não conversei, Thiago, eu falo o seguinte, Toninho, eu sou assim, eu não vou mudar. Se a empresa quiser, eu sou assim, se não quiser, ótimo, então você já assinou que não vai acontecer nada com você aqui. Você já determinou que isso não vai acontecer. Então, existe um jogo daquele trabalho. Então, assim, você é aquela pessoa que se relaciona com o teu gestor, você está pronto para atender demandas que acontecem de repente. Não estou falando que todo mundo tem que ficar fora do horário, tá? Pelo amor de Deus. Mas, assim, o trabalho é muito dinâmico e coisas acontecem. Aonde que você agrega? Como é que você consegue fazer a leitura daquele ambiente? Não aconteceu a promoção, e se você tem um planejamento de carreira, coloca um prazo. Pô, a empresa não promove ninguém, cara. Faz 5 anos que eu tô aqui, faz 7 anos que eu tô aqui. Então você vai fazer o quê? Você vai preparar o teu currículo. Só que aí você tem que ter preparado, por exemplo, uma especialização, você deve ter feito um curso. Quantas pessoas deixam hoje, por exemplo, de serem promovidas, hoje entrar numa posição, se é uma posição gerencial, às vezes não, por conta de idioma. A gente brigava pra turma falar inglês, hoje a gente torce pra turma falar português direito. Porque a turma nem o português está falando. Então, é fazer uma análise do que está acontecendo. Não é na empresa? Puxa teu carro e vai para outro lugar. Ah, mas a empresa achou que você... a empresa agora chora porque perdeu. Isso também é uma prática. Tem empresas, por exemplo, que tem quanto prática pagar, por exemplo, o primeiro quartil. Ela nunca paga bons salários. Então, ela exige muito, mas ela paga o primeiro passo. O primeiro quartil é quando a gente fala o seguinte, eu pago o primeiro... o primeiro step ali daquela função. Mas eu sei que o cara me entrega mais do que isso. Sabe aquelas vagas que você vê assim, primeiro emprego? Procuramos para primeiro emprego pessoas com experiência. Isso é uma loucura. Você não lê o título?
Então tem gente que pede para primeiro emprego pessoas com experiência. Tem muito jovem que fala assim, pô, eu não consigo chegar lá porque o cara quer uma experiência e ele sabe que eu tô na primeira função aqui. Né? Então, assim, o mercado às vezes entra numa loucura, cara, que ele não sabe o que ele quer. Não tem promoção, a gente precisa procurar passos. E tem pessoas, Thiago, que não conseguem ser promovidas quase nunca. Então ela muda de emprego, acontece, ela tem um esforço, ela tem empregabilidade, você vê que ela tem diferencial, mas ela não consegue ser promovida. Você fala assim, porra, acontece alguma coisa aqui. Aí são questões comportamentais que a gente tem que já imediatamente olhar e falar assim, alguma coisa acontece aqui. Então pode ser uma falta de flexibilidade, pode ser uma falta de habilidade de trabalhar em time, pode ser uma questão de idioma, uma questão mais técnica, uma questão de especialização. Então alguma coisa tem ali, porque o feedback, se eu passei por 3 empresas, 3, eu fiquei 5, 7 anos e não me promove, alguma coisa tem. Então não são as empresas erradas, tem uma coisa comigo. Então a gente precisa também olhar para si e falar assim, peraí, alguma coisa eu preciso mudar. Mas às vezes a empresa, cara, a empresa sabe que ela paga pouco, a empresa sabe que vai ter uma alta rotatividade e ela toca o negócio dela assim, porque muitas vezes ela preza muito mais para o lucro do que efetivamente para o reconhecimento de pessoas. São aquelas empresas que elas não são gratas, elas não são justas com as relações profissionais que elas têm. E de fato, essa é uma realidade hoje, a maioria das empresas pensam assim? No caso do que da... Você tem uma possibilidade de dizer, por exemplo, se hoje a maioria das empresas elas pensam assim, tipo, eu prefiro o lucro do que a relação de trabalho? É para ser honesto, é para ser educado agora, né? Seja honesto. Veja, falar que são todas as empresas não é verdade. Porque né? o lucro, ele é necessário. Ninguém pode ser hipócrita e dizer você que tem não. uma empresa para dar lucro. Evidentemente. Não é isso? Né? Tua empresa, quando sabe para isso. Exatamente. Né? Mas você precisa ser justo nessas relações trabalhistas também, porque aquelas pessoas te ajudam a construir o futuro da tua empresa. Tem empresas que optam por ter esta prática. Eu pago pouco, ok. Muitas vezes você não sabe quando você está entrando nessa empresa que ela tem essa prática, mas você começa a entender. A entender com pouco tempo que você está lá. Então, o que o profissional também tem que fazer? Puta, minha função é essa. Deixa eu dar uma olhada no mercado, vez ou outra, uma vez por ano, a cada 2 anos, para entender se eu estou dentro ou fora da faixa. Porque é por isso que a gente fala que a carreira é do indivíduo hoje. Então, esse é um papel meu, quanto construtor da minha própria carreira, de fazer toda essa análise, entender para onde eu tenho que ir. Esse cara reclama o dia inteiro aqui, Thiago. O que nós vamos fazer com ele? O cara vai embora, cara. A empresa muitas vezes não manda embora porque ela sabe que ela não vai contratar outro profissional tão capacitado pelo preço que ela paga ali. Isso é uma das realidades. Tem outras empresas que adotam aquela prática o seguinte, eu só dou aumento quando você pede para ir embora. Então você fala, olha, eu tô indo embora, a gente não dá mais. Não, quanto você quer para ficar? Mas você falou, peraí, isso aconteceu comigo quando eu pedi demissão. Não, é salário. E um pouco era disso mesmo. O cara falou assim, não, mas eu dobro o teu salário. Eu falei assim, agora eu vou embora. Porque você poderia ter me pago isso e não me pagou. Você esperou esse momento para fazer essa promoção. Então, você entender que empresas deixam muitas vezes para fazer isso. E tem gente que saca que a empresa faz isso. Então, o que acontece? Tem muita gente na empresa que cresceu, que foi promovido ou que ganhou aumento de salário desse jeito. Olha, fala lá que você tem uma promoção, lá que você tem umas coisas que você tem. E você vai embora. E o cara vai lá e te pega desse jeito. O problema é quando a pessoa fica. Porque o fato dela ter ficado não significa que mudou a cultura da empresa com ela dali para frente. Aquilo ali. E não vai passar daquilo? Vai passar daqui 5 anos fazer a mesma coisa? A pessoa vai ficar manjada, o cara fala, vai embora. Né? Mas tem empresas que reconhecem, sim. Nós temos grandes empresas aí, quando você tem um plano de carreira bem definido, quando você tem uma área de RH muito bem estruturada, e principalmente quando o board da empresa, né, a direção da empresa, a presidência da empresa entende que o principal ativo das empresas são as pessoas, a gente tem resultados diferentes. Não significa que o clima é sempre bom, não significa que a gente nunca vai ter um problema, não significa que a gente não tem problema de comunicação, que o gestor um dia falou atravessado com você, nada disso. Significa o seguinte, entendemos que é esse emaranhado de coisa, que um dia o gestor erra, outro dia você erra, mas nós reconhecemos aqui o teu trabalho. Então, às vezes, também o que é importante é você olhar e falar assim, será que eu não cresço nessa área, Thiago? E eu posso ir para outra. Então, de repente, eu não preciso sair da empresa, eu posso sair da área onde eu estou. Nossa, naquela área ali, as promoções são mais rápidas. Por quê? Porque o giro é maior. Sim. Então, assim, tem gente que compara, às vezes, a área comercial com a área financeira, ou a área comercial com a área de back-office. O que acontece aqui no comercial? O pessoal cresce, eles ganham um bônus. Você quer, vai para lá, uai. É só você ir para lá. O cara ganha mais porque ele tem uma meta, ele tem uma cenoura que está na frente ou atrás dele, né? Que ele precisa correr para pegar aquilo ou para não ser pego, né?
aonde ele vai produzir. Mas aí o cara do back-office sai de lá e vai para o comercial e começa a encher o saco. Cara, não era o que você queria? Não, porque tem meta, que o cara só cobrado. Então, às vezes, as pessoas não sabem muito bem o que é, porque a gente pouco faz planejamento de carreira. Mas seria injusto dizer para você que a grande maioria das empresas adotam essa prática de vamos pagar pouco, não vamos reconhecer as pessoas. Eu acho que aos poucos, né, com os anos já que a gente tem, muitas das práticas hoje já são muito mais favoráveis. Claro que nós ainda temos problemas acontecendo, haja vista o grande número que a gente teve crescente, e foi um pacto muito maluco, se eu não me engano foi 21 ou 22, quando o MPT, o Ministério Público do Trabalho, teve o seu ápice, o recorde de reclamações de assédio moral. Então a gente estava saindo da pandemia, aqueles gestores que nossa, esse aqui é o nosso diretorzão. O cara fazendo assédio com todo mundo, porque foi todo mundo pro home office, aí o cara fala assim, você está trabalhando, abre a câmera aí que eu quero ver. Às vezes o cara estava trabalhando, mas ele chamava o cara às 10 da noite, mandava e-mail 2 horas da manhã. O cara está em casa mesmo, ele pode atender. Então não entenderam essa relação de casa e trabalho. Ou seja, se ele levou o computador para casa, ele entendeu que ele levou a empresa para lá também. E não é verdade. Né? Então a gente teve, o Ministério Público explodiu, a gente ainda tem muitos casos. Quando a gente olha para o próprio burnout, né, e o burnout ganha, então, em 2022, ele ganha também um CID próprio, assim, vamos ver, então, como é que está a saúde mental dessas pessoas aqui, vamos acompanhar isso aqui com CID, porque antigamente era depressão, era pânico, era ansiedade, era a mesma coisa. Explodiu, né? Até hoje explode. Né? Não sei se você sabe, o Brasil, a gente queria ser campeão em algumas coisas, né? Então, assim... que, infelizmente... O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Nós somos o segundo país com maior consumo de antidepressivos do mundo. O país do samba, do futebol, do sol. O que está acontecendo aqui? Então, quando você olha para as relações de trabalho, para as relações de condição, claro que a gente tem uma condição política, que também política, social, econômica do país que a gente está, que cara, isso aqui é muito maluco. Eu escuto meu pai falando, agora vai, desde que eu nasci. Tem uma eleição, agora vai, mudou isso, mudou o presidente. Então, cara, é muito maluco o que acontece nesse país aqui. Por isso que o brasileiro, quando vai trabalhar fora, e eu vejo muito isso com esses expatriados que eu acompanho, o pessoal bate palma pro brasileiro lá, porque a gente sabe trabalhar, cara. A gente não pega 5 horas da tarde, solta a caneta e vai embora, por exemplo, como numa Europa. É que, assim, são conceitos diferentes, né? Então, cara, o brasileiro faz, ele quer fazer a coisa acontecer. Então, por isso todo mundo quer um brasileiro lá. Isso é uma verdade, né? O profissional brasileiro é extremamente valorizado. Só que aqui a gente abusa muitas vezes dessa relação, pô. E eu ia te fazer uma pergunta, assim, na sua visão já, com toda essa experiência sua, uma empresa que tem lá seus colaboradores, eu vou dar um exemplo. Não é um exemplo porque, né, é só uma conjectura. Uma hipótese. Uma hipótese. Um primo meu falou, né, assim? Um amigo meu. Não, na verdade, assim, uma empresa que tenha lá seus milhares de funcionários, ela é uma empresa ela é uma empresa de vendas e tenha lá que os funcionários batem meta, e as metas são aquelas metas estratosféricas, que são metas, assim, quase que inatingíveis. E alguns funcionários até atingem a meta. E quando atingem a meta, continuam sendo cobrados, porque tem gestores que só vão receber se todos receberem. Então, esse que atingiu a meta precisa atingir para os demais ali também atingirem, para ser um todo, e o gestor aqui também ganhar a comissão dele. Então, fica aquela pressão desmedida. E, fora isso, tem a questão também da jornada de trabalho. A entrada e a saída precisa ser computada, e você tem que trabalhar, você tem que ralar, bater no meta. E aí, vamos supor, o funcionário ele bate a meta antes do prazo, é um bom, se destaca, e ainda assim precisa cumprir aquela jornada maçante, porque falando que é uma jornada maçante. Qual é a probabilidade do destino dessa empresa? Você tá falando não dizendo se ela é certa ou errada. A probabilidade do destino dela. Veja, tem uma questão que você falou assim, de carga horária. Vamos começar por aí, né? A questão é assim, o que está no contrato de trabalho? Eu tenho que trabalhar das 8 às 6, né? Eu tenho 40 horas semanais. Ok, um acordo, certo? Sim. Então, mas eu bati minha meta no dia 15. Tá, e daí? Você quer ficar em casa?
Porque também eu tenho que olhar para o exemplo. Veja, se eu tenho, né? Porque pode ser um erro de dimensionamento de meta também, porque eu coloquei tão fácil que o cara que em 15 dias foi. Mas eu vou saber, de repente, não, eu tô falando de um cara competente que bateu a meta mais rápido. Não, um ou Né? outro se destaca assim diante dos demais. Sempre vai ter. É. Sempre tem os que se destacam. Tem aqueles que fazem muito bem o trabalho. Não por isso, eu preciso começar a mudar meu contrato de trabalho com ele. Claro que eu posso ter mais flexibilidade. Eu, quanto gestor, eu vou olhar para o meu time e falar assim, pô, esse cara aqui, o cara ponta firme, o cara entrega. E hoje ele me ligou falando o seguinte, puta, posso chegar mais tarde? Tudo bem para você se hoje? Eu vou acompanhar minha filha num exame, eu vou não sei o que, eu vou descansar, eu não sei o que é. Essa relação de parceria, ela precisa acontecer. Mas quando a gente olha para o contrato de trabalho, vamos olhar do ponto de vista jurídico, tá? Sim. De contrato de trabalho, CLTzão, de cumprir. O cara tem um horário de trabalho, mas nada impede essa relação. Por isso que a gente fala muito da relação e do quanto eu entrego. O que tá errado é o cara que não entrega nada querer ser tratado igual esse cara aqui. Então é difícil também para a empresa querer diferenciar e fazer um tratamento diferente, muito... diferente, muito diferente, né? Ou seja, fazer algo muito diferenciado para um profissional, sendo que eu tenho 15, 20, 30, 100 pessoas naquela área. Então você fala, pô, por que esse aqui pode? Porque aí vai virar o quê? Favoritismo. Aí vai virar o quê? Porra, você protege o fulano. Aí vamos imaginar o seguinte, olha o mesmo cenário. O cara vai lá, chega mais tarde, mas ele entrega, tá? E eu trato ele e mais 2, 3 diferentes. E daqui a pouco abre uma posição nova gerencial. Mas não foi só ele que se candidatou, ele, o outro bom lá e mais uma turma lá. Que não é ruim, mas estava na média. Talvez, tecnicamente, o outro lá que era mediano tenha mais competência, mas quem vai ser promovido é o cara lá que apresentou mais resultado e que era tratado diferente. Como é que você vai olhar para essa situação? Você vai entender que teve lisura num processo como esse? Você vai entender que aconteceu o que tinha... Não, você vai, pô, isso aqui é armado, pô. O amigão dele lá, o cara já chega tarde. Então, também é difícil para o gestor, muitas das vezes, fazer essa diferenciação, porque a gente falou de cultura. Fala assim, qual é a nossa cultura? A nossa cultura é o seguinte, se você entrega, cara, tá tudo certo. Mas também não dá para eu chicotear quem não entrega. Então, aí você vai identificar, entrega por quê? Né? E muitas vezes você precisa fazer trocas ali. Né? Hoje a gente vê pessoas que não entregam e não aceitam que tem que ser trocadas. Então, foram treinadas, foram desenvolvidas, a empresa fez de tudo ali. Aí a pessoa troca, a empresa foi injusta, é aquele monte de coisa. Mas a gente também tem que tomar cuidado na tratativa para isso não virar uma outra coisa, um protecionismo. Ah, então existe ali um tratamento diferente. Então você vê como é difícil, né? Você quanto gestor. Agora, tem empresa que explora? Tem, ou seja, tem uma meta desafiadora. Os caras ralaram pra caramba lá, no dia 20 bateu a meta. No mês seguinte, o cara vai lá, pega aquela meta e joga lá na estratosfera, porque o prazer daquela empresa é que os caras não batam a meta. O prazer daquele cara foi assim, ver todo mundo correndo, só que o cara tá enchendo o bolso de dinheiro. Sim. Então, assim, existe isso. Lógico que existe. Várias, mas aí você vê uma rotatividade imensa em empresas como essa. Ah, aqui ninguém para. Pô, vocês não respeitam ninguém, porque o conceito de uma meta é o seguinte, ela precisa ser desafiadora para que a gente se mova, mas ela precisa ser atingível. Se eu não conseguir olhar para aquilo no início e falar, meu, não consigo atingir, quem é que vai fazer? Olha, você vai ganhar um carro 0 aqui se você bater essa meta. Mas você fala, cara, não dá. A equipe nem se move para fazer. E às vezes a empresa investe muito em campanha de marketing, né? Não, vou fazer uma campanha endomarketing, vamos dar um carro, uma viagem, um cruzeiro, aquela coisa toda. Mas o cara que vai lutar pela meta, ele olha para aquilo e fala assim, isso não é real uma meta dessa. E aí a turma não se engaja. E poucas vezes o gestor vai perguntar para o cara, meu, por que você não está engajado nisso aí? Não, a culpa é do marketing, a culpa é não sei de quem, esses caras são vagabundo. Então é aquela coisa, a gente tem situações e situações. Eu tenho uma CLT, eu preciso cumprir aquilo, porque se eu fizer muita diferenciação, eu tenho outros problemas. Vai falar que eu estou fazendo assédio moral com o resto da equipe, eu estou tendo favoritismo aqui, e ao mesmo tempo eu tenho as empresas sacanas, né? E esse é o nome para esse tipo de empresa, aonde ela desfavorece o colaborador para ter o prazer de encher o bolso cheio de lucro, né? Para ter grana, e ver a turma trocar, porque para ele tudo bem se trocar. Tem um monte de gente precisando de emprego. Então, se esse cara vai embora e o outro chega, já que a meta está lá em cima, para mim tanto faz. Mas aí você vê que é aquela empresa que não tem cultura, é aquela empresa, e para quem vai entrar nesse tipo de empresa, a dica é o seguinte, dá uma olhada, por exemplo, no LinkedIn, vê a rotatividade. Pô, os colaboradores dessa empresa trocam muito. Tem empresas, Thiago, que às vezes um cliente meu fala assim, ah, Toninho, apareceu uma vaga em tal empresa, vai pagar bem. Eu falei, cara, eu vou contar para você quem é essa empresa. Porque a gente sabe quem são as empresas do mercado. Você começa a falar, ó, o negócio é o seguinte, a cultura dessa empresa é essa mesmo. Ela vai pagar bem a você, você vai se descolar da realidade do mercado,
ela quer que você não tenha essa paridade, porque ela vai praticamente destruir a sua vida pessoal, cara. Você vai ter um problema, você vai trabalhar que nem um maluco, e a hora que você pensar em ir embora, você fala assim, porra, mas aqui eu ganho 2 vezes mais do que o mercado. Só que aí você já se acostumou com o seu trabalho, se acostumou com o seu salário, sua vida já está adequada nisso. Aí você olha para o mercado e fala assim, pô, o mercado paga pouco. Não, cara, você está ganhando muito. E essa é uma realidade. É, lógico. E como que a pessoa sai de um negócio desse? Aí a gente tá falando de quê? Aí você tem muito Terapia, afastamento, né? Aí você tem um burnout explodindo, esgotamento emocional, crise de choro, pânico, e aí vai para várias coisas. Aí você vê o absenteísmo nessa empresa extremamente alto. Mas a rotatividade... Nós temos empresas hoje no mercado brasileiro que tem rotatividade de 25%, 27% ao ano. Nossa. Significa que a cada 4 anos eu tenho uma empresa nova. Olha que loucura é essa? Como é que eu faço o planejamento estratégico se o cara que planejou isso aqui não vai estar mais lá? Mais. E só que a hora que eu chego eu hedo aquele planejamento, né? Falo assim, pô, o que aconteceu aqui? Assédio moral lá em cima, todo mundo grita, só que ela paga bem. Nossa, mas ela paga bem, ela fala que ela é uma empresa responsável. Ah, para, cara, pergunta pro mercado. Olha no LinkedIn, lá vê quem é essa empresa, conversa com quem tá saindo na entrevista de emprego, pergunta por que o outro saiu? Pode? Lógico que você pode. Quando o RH fala o seguinte, você tem alguma pergunta? Isso eu oriento todos os clientes meus a fazer. Eu falo assim, olha, essa vaga é uma vaga nova ou está sendo uma substituição? Ah, é uma substituição. Por que a pessoa está saindo? Porque é importante saber o seguinte, e se fosse uma promoção? Mas o entrevistador, ele não vai achar ruim que você tá querendo saber algo da empresa? Não, de jeito nenhum. Cara, RH adora candidato que pergunta. É? Claro que vai depender de como você vai perguntar isso. Mas eu quero saber aqui por que você está saindo. Mas o RH, cara, assim, a pessoa que está te entrevistando, muitas vezes as pessoas nem estudam a empresa que estão indo lá. Né? Isso aconteceu ontem também com outro cliente meu. Ele falou, cara, o cara veio para entrevista de emprego e ele perguntou o que a gente fazia. Pô, cara, você não pesquisou, você mandou o currículo para cá? Eu falei, eu não quero mais você trabalhando aqui. Então, muitas vezes, numa entrevista de emprego, o recrutador, a pessoa que está entrevistando, fala assim, você tem alguma dúvida? Aquele é o momento. Para fazer o quê, Thiago? Pergunta, por que a pessoa que estava nessa posição está saindo? Olha, é uma promoção. Você fala, pô, bacana, a empresa tem plano de carreira. Quanto tempo ele estava aqui? Ah, estava 10 anos. Ótimo. Mas deu um reconhecimento. Olha, a gente está trocando o gestor porque ele não entregou. Então, mas como é que são as metas aqui na empresa, então? O que ele não entregou? Porque é um papo, você não está acusando. É. Mas é importante porque muitas vezes, Thiago, você está deixando um outro emprego e você tem família, você tem responsabilidade, você tem um monte de coisa ali para ir para uma outra atividade que você não sabe o buraco que você está entrando. É. Então, muitas das vezes, assim, veja quem trabalha lá que você conhece, liga para a pessoa fulano, como é que é trabalhar aí? Ah, meu vizinho tem um amigo, liga para o amigo. Como é que é trabalhar nessa empresa? Quanto tempo você está lá? O que você percebe disso aí? Porque entender o ambiente vai fazer você tomar decisão. Não é só o dinheiro. E eu fui aprender isso lá quando eu troquei de consultoria. Que o clima era horrível, horrível. O gestor que eu tinha lá, ele promovia uma gestão por conflito, ele fazia todo mundo se odiar lá dentro para que a gente produzisse mais. Então era muito melhor eu não falar com o Thiago e ficar na dúvida. Será que a gente está junto ou não está? Porra, não vou falar o projeto para ele. Aí eu desenvolvi o projeto sozinho, só que aí eu trabalhava até 9, 10 horas da noite, porque eu não podia contar com você, porque se eu contasse, você ia me ferrar. Aí o cara tinha uma equipe de alta produtividade, mas que todo mundo se odiava, cara. Então, assim, a estratégia é muito gestor faz gestão por conflito. Então tem empresa que tem essa situação. Pergunte por que saiu. Outro ponto na entrevista que é um toque super importante é assim, principal reclamação em processo seletivo é assim, eu mandei currículo, participei da entrevista e o RH sumiu. Nunca mais ninguém me ligou. Faz 10 anos que eu fiz aquele processo. Não sei se eu passei, se eu não passei. Ninguém me dá retorno. Se você olha no LinkedIn, a principal queixa das pessoas que passam em processo seletivo é o seguinte, não tenho retorno. Não sei se eu passei ou não passei na entrevista. O RH fala assim, não, eu vou ligar para você daqui 10 dias. Porra, cara, só se for 10 dias, sei lá, em Marte, que demora, sei lá, 3 encarnações aqui para acontecer. Porque ninguém sabe o que aconteceu naquela vaga. Então, quando você encerrar a entrevista, fulano, eu posso fazer o seguinte, qual é o prazo disso aqui? Quando vocês pretendem decidir isso aqui? Porque às vezes você está em outros processos seletivos, você também precisa decidir. Isso. Então é uma questão de respeito ao candidato que está ali também. Então o processo seletivo é 50% da empresa que tem que gostar de você, mas você também tem que entender onde você está entrando. Porque se você delega tudo para a empresa, a hora que acontece, você não é pego de surpresa, você aceitou aquela condição. Né? Então assim, qual é o prazo? Olha, daqui 10 dias eu te ligo. Fulana, deixa eu fazer uma coisa. Se em 10 dias você não me ligar, posso te mandar uma mensagem? Porque tá acordado ali. Sim. Porque você quer deixar RH louco, cara? É falar assim, começar a mandar e-mail. Ou ligar, falar, eu passei. Ao mesmo tempo, cara,
Você não me dá retorno. Só que dentro da empresa, a realidade do RH é o seguinte, é uma equipe extremamente enxuta para fazer milhões de vagas, todo mundo cobrando que nem um louco, então eles falam o seguinte, não vou dar retorno. Então, se você olhar no LinkedIn, principais sites de vagas, principais reclamações qual é a pior resposta que um RH pode dar para um candidato? É nenhuma. Não é o não. É nenhuma. Essa é a pior resposta que eu posso ter num processo seletivo, porque eu não sei o que aconteceu. Sim. Ah, não passei. Não passou? Faça outra pergunta para o recrutador fulano, só para entender uma coisa. O que é que faltou? Me ajuda aqui, que eu estou em outros processos e às vezes você viu alguma coisa. Onde que eu não atendi? Sim. Então peça um feedback. Olha, não foi legal sua postura, você chegou atrasado, você usou palavrão no meio da sua entrevista, você foi inadequado, você veio com uma roupa que não era adequada, de repente a mulher vai lá com um decote aqui e ela acha que ela vai ganhar na sensualidade do negócio. Tem muito disso. Ou ela vai com um racho aqui, assim, ela cruza a perna na entrevista e o cara para de olhar para... Ah, para! Então, assim, às vezes você tem um profissional bom com um comportamento inadequado. E aquele é o momento da pergunta. Por que eu não passei? Infelizmente, você não vai ter as respostas que você quer na sua grande maioria. Porque o cara vai usar aquela, não sabe o que é, você tá perfeito. É que o outro é muito melhor que você. Mas aonde? Sei lá, é alguma coisa. Né? Então, assim, mas pergunte, é uma troca, cara. Isso precisa acontecer. Isso é você ter poder na carreira. Muito bem. Toninho, você gosta de tomar café? Pô, eu sou movido a café, né? Minha gasolina é o café. Eu vou... Depois você toma um café aqui, mas eu vou te dar um presente. Ô, não brinca. Um presente do Café Canecão. Olha aí. Café Canecão, que é uma indústria campineira, você deve conhecer. São 62 anos de história. Olha aí, um café com selo de qualidade. Olha aí. Um selo da ABIC que atesta, olha só, é um texto que atesta a pureza e a qualidade da Associação Brasileira da Indústria do Café. Olha aí, quer abrir para ver? Pode abrir. Pode, não sei, né? Você não pode, ficar fascinando. É que nem presente, assim, posso abrir, né? Criança já tinha aberto aqui tudo, né? Olha aí, tudo que tem. Espetacular, cara. Eu vou abrir aqui para te ajudar. Ó. Tem esse aqui que é premium, ó. Faltava a gente fazer o negócio aqui, né? Você tem que ter uma máquina de café aqui do lado. Pra tirar o café, tomar um café canecão aqui. Olha esse aqui também, que maravilha. Extra forte. Então, quem gosta de café, e fica ali no São Bernardo, a fábrica, né? Aqui em Campinas. E perfume, você já passou lá? Cheira, cara, de longe você sente o aroma, né? Você já passou? Já passei lá, sim, com certeza. Com certeza. Você sabe que, assim, uma das principais, pra gente que atende muita empresa, Thiago, no meu caso, e eu também tenho uma empresa, quando a gente vê uma empresa brasileira que prospera, pra gente tem que ser motivo de muito orgulho, cara, porque a gente sabe como é difícil você ter essa carga tributária que a gente tem, essa cobrança toda, essa instabilidade. Muitas dessas empresas, no período de pandemia, não demitiram uma pessoa. Então, eles estavam lá honrando o salário das pessoas que fazem. Então, assim, eu acho que quando a gente vê... E a gente vê o seguinte, quando a empresa é boa, ela prospera. É verdade. Porque senão, cara, dá zebra, ninguém para, aquela coisa toda. Eu acho que é um exemplo. Não estou fazendo um merchan aqui, mas eu estou sendo honesto. Porque quando a gente vê uma empresa brasileira que prospera, que cresce, você fala assim, cara, esses caras estão fazendo uma coisa de certo. Não são perfeitos, porque ninguém é. Mas a questão não é essa. A questão é a seguinte, os caras estão lá fazendo um baita do esforço para manter o emprego da turma, para crescer, para fazer. Então, assim, eu sou extremamente fã das empresas brasileiras, as honestas, né? As outras, a gente fala assim, vai para outro país, cara, vai para lá. Mas eu acho que é um baita de um exemplo, né, cara? E outra, né? Café é vida, né, cara? Se não tem café, não tem nada. Bom, mas obrigado pelo presente. E eu te agradeço, viu? Cara, tamo junto. Obrigado por esse bate-papo aqui. Imagina. No podcast do Poder de Negócio. Tamo junto, viu? Uma honra, cara, estar aqui. Desculpa, eu falo muito, né, cara? Nada, tinha que perfeito. ter aqui uns dias de... Muito bom poder falar desse tema que carreira, né? Tá tão a ver com a vida do profissional das pessoas. E, enfim, às vezes as pessoas parte da nossa vida, né? Perdem, né? Eu participei de um fórum aí do Tribunal Regional do Trabalho e até falando com o presidente do tribunal, a pergunta que eu fiz para ele foi assim, não me lembro a pergunta, evidentemente, mas foi algo mais ou menos assim. É a justiça que lida com algo que é da subsistência das pessoas, que é o trabalho, né, cara? É isso. Você vê quão importante né? É importante, né? Aliás, faz parte da vida, né, cara? Assim, o cara acorda para trabalhar. Exato, né? Exato. E você vê qual a importância do labor, né, cara? Da função, seja ela qual for, né? Assim, mas ela vai estar presente na sua vida de alguma forma, seja como empreendedor, como empregado,
tá ali. Então, acho que a gente ter um olhar para a carreira, Thiago, planejar com mais calma as coisas, e o brasileiro costuma empreender. Isso é tema para um outro, tá? Mas, assim, o brasileiro empreende na necessidade, né? É um povo que empreende na necessidade e não é no planejamento. E aí você pega dados do Sebrae, né? Puta quantidade de empresa que quebra nos primeiros 5 anos. Fala assim, pô, a turma é incompetente. Não é, cara, a turma quer fazer. Mas é o que a gente falou da empresa, que agora, quando você tem uma empresa que prospera aqui, cara, fala assim, porra, isso aqui é um baita de um exemplo. Eu tenho 17 anos a empresa, cara, eu quebrei 2 vezes a empresa, mas nós estamos lá, cara, e estamos fazendo. Porque a gente acredita no negócio, cara, e tem que fazer, porque quando é paixão, você faz, né, cara? Verdade. Então, é isso. Acho que papo para um outro café. Espero que Com na certeza. próxima você já tenha a maquininha aqui, já a turma fala. Pode deixar, vou a turma do providenciar. Canecão já deixa uma coisinha aqui pra gente, né? Fica aquela coisa. Tamo junto, viu, Toninho? É Muito isso. obrigado, Um abraço, hein? Valeu. Gratidão. E você, muito obrigado, viu, por acompanhar esse podcast. Com certeza, eu tenho certeza absoluta que valeu muito para você, vários insights que vão te ajudar na sua carreira, vão te ajudar no seu trabalho, na sua empresa. Mas agora eu quero que você fique com o recado do Elton Horvath da Biconte e até o nosso próximo encontro aqui no podcast do Poder e Negócio. Tchau, pessoal! E agora eu quero te convidar a conhecer a Biconte Contabilidade Digital. Elton Horvath está por aqui para falar um pouco desse verdadeiro hub de negócios. São empresas para resolver várias dores, várias necessidades por aí, não é, Elton? Com certeza, Thiago. É solucionar tudo que o empresário precisa desde o momento que ele tem lá o plano de negócio para estruturar ali a ideia dele, né, de começar a empreender. E tudo de maneira digital. 100%. 100%, quando a gente fala digital, é tirar um pouco do preconceito, né, do digital, mas é tirar as burocracias de papel, de e-mail, daquela comunicação travada. Então, a gente facilita isso através da tecnologia, de automações, de aplicativos, né, para facilitar aí a comunicação entre o contador e o cliente. Agora, existem muitos MEIs. E os MEIs, às vezes, enfrentam dificuldades, problemas, mas você tem uma solução exclusiva para quem é MEI também. Exatamente. A Mr. MEI, ela surge, né, para a gente fazer com que o MEI ele comece ali o empreendedorismo, né, através ali de uma obtenção de um CNPJ como microempreendedor individual. E a gente facilita esse processo, né, escolhendo para ele ali o código de atuação correto. A abertura para o MEI 100% gratuita, não? Então a gente já faz essa abertura para ele 100% gratuita, fazendo com que ele, né, comece no negócio de forma correta, né? A gente dá as dicas ali de como ele atuar no mercado, né? E dá os próximos passos, né? Porque o MEI, às vezes, ele não sabe, né, que a partir do momento que ele se formaliza como MEI, ele tem agora as obrigações de fazer o recolhimento ali do seu imposto, né? De ter que emitir nota quando ele presta serviço para empresas, né? De ter que emitir nota quando ele vende em algum marketplace, como Mercado Livre e qualquer outro, né? Hoje ele exige a emissão da nota fiscal e a gente dá esses primeiros passos para o MEI para que ele não tenha nenhuma dificuldade no futuro. Para contratar o seu serviço, como faz? www.biconte.com.br ou mrmei.com.br e as nossas redes sociais, Biconte ou Mr. MEI. Com certeza um time todo preparado. Com certeza. Para atender as soluções. E lógico, né? A gente, para abastecer esse grupo, né, tem a BeFi Hub, que a gente facilita também na obtenção de domicílio fiscal, registro de marcas e patentes, a parte de certificado digital. O certificado digital é um facilitador, Thiago, para que o MEI não precise, até na abertura, né, de um CNPJ ou de uma empresa, não precise ter que imprimir documentos para levar na junta comercial. Então, a gente facilita a assinatura eletrônica de qualquer documento, né, para um empreendedor. Então, certificado digital, emissão de notas fiscais, aplicativo para a gestão da empresa, né? Então, tudo isso a gente facilita através da BeFi Hub, que é a nossa empresa aí que fecha, né, a engrenagem para a gente poder dar todo o suporte necessário para qualquer empreendedor.